Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horário Nobre. Hoje especial porque é Horário Nobre na Política, com meus amigos especiais, meu amigo Neto Tamo junto. Minha amiga Débora. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse horário nobre. Estou me sentindo até poderosa aqui, só foi esse nome. Mas é uma satisfação, viu? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. A gente se sente em casa. Você é um amigo aí de longas datas. E vamos ver o que é que nos aguarda, né? A gente de entrevistador agora está sendo entrevistado. E vamos embora. Neto, Débora, sejam bem-vindos. A gente que agradece. É uma honra receber vocês aqui, né? E o nosso podcast, Neto, ele não é um podcast político. Mas como esse ano é ano eleitoral, a gente abriu uma vertente, né? E prestar esse serviço, né, para a sociedade arapiraquense, mostrar também pessoas que possam vir também trazer novas ideias, né, para a política da nossa cidade. E vocês são pessoas que eu admiro muito, sou fã de vocês, gosto muito de vocês, né? Já fizemos negócios juntos, né? Verdade, quem não sabe, eu já fui dono de Lava Jato, né? E passei o posto pro meu amigo Neto. Estamos aí nessa patente difícil. E hoje nós estamos aqui no digital. E Neto e Débora querendo saber um pouquinho da vida de vocês, de onde vocês vieram, como casal, como pessoa, como profissionais. Tem como falar um pouquinho da vida de vocês pra gente? Tem sim. Antes de mais nada, eu acho que seja de suma importância um espaço como esse, para que a gente possa falar não de politicagem, mas de política. Que é bem diferente. É bem diferente. Como você falou, né? Eu era seu cliente, você passou para mim e estou com esse bastão agora e trabalhando em torno disso. Vou deixar que a política fale, porque na verdade aqui o casal ele se completa, mas eu fico mais nos bastidores. E Débora hoje que levantou esse anseio por mudança. E acredite, estamos fazendo um trabalho, Daniel, voltado realmente no corpo a corpo, para mostrar para as pessoas que sim, ainda tem uma esperança. Então, vou deixar você, topadona. Muito bem, pegando um gancho, Neto, seu aqui, né? E então é um privilégio, estou me sentindo privilegiado que é a primeira candidata, né? Primeira mulher candidata aqui participando do Horário Nobre. Seja bem-vinda, viu, Débora? Obrigado. Representando a força feminina. E essa é forte, viu? Ah, com certeza. Na verdade, a gente tá numa pré-campanha, né? Já sofro muito reis aí, vamos trabalhar para depois não levar a pancada aí. É normal. É normal. Então, o que acontece? Nós não somos de né? Vou falar por mim, porque o Neto já vem de uma trajetória aí envolvida em militância, em política. E o meu perfil não é político. O meu perfil é de uma pessoa, como qualquer cidadão. Né? Se hoje me perguntasse, por que você quer entrar na política? Porque eu vivo cansada de tantas injustiças. Principalmente com a nossa sociedade, que é uma sociedade que precisa de representações. E muitas vezes a gente briga pelo Bolsonaro, pelo Lula. E quando chega para vereador, vota em qualquer pessoa. Quando vota. Então, acho que a gente tem que começar primeiro da nossa casa, com os nossos conceitos familiares, o que é que nós acreditamos dentro do nosso âmbito familiar, e daí a gente vai procurar representantes que nos representam. Exatamente. Parece ser redundante, porém, quando chega no âmbito de vereança assim, as pessoas não se preocupam tanto. Tanto é que o Brasil hoje está polarizado, mas quando você não chega no âmbito de vereadores, as pessoas não polarizam, não tem a que se referenciar. Por quê? Porque muitas vezes, o cara que ajudou, é aquela fulana que ajudou nisso. É da família, né? É da família, é um principalmente amigo. Nas cidades menores, né? Do interior, né? E o assistencialismo, né? O assistencialismo. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que ainda entregar a cesta básica é uma forma de fazer política, e não é. É uma forma de você fazer uma ação social. Que é bem diferente. Mas você não deve trocar isso pela questão do voto. O voto ele não tem preço, ele tem consequência. E uma série de consequências, como por exemplo, agora a gente vê o Rio Grande do Sul sofrendo. Então, assim, nós temos um perfil de direita, acreditamos na questão da família, acreditamos que as coisas devem ser com responsabilidade. E lá no Rio Grande do Sul, o povo está sofrendo e daqui a pouco vai ter o quê? O fundão partidário. Porque não pega o dinheiro que é do povo e destina para o Rio Grande do Sul para ajudar nossos irmãos lá, porque o Brasil vai sofrer com isso. Você já vê, em alguns lugares, o preço do arroz é um absurdo. Com certeza, então, assim, né? é no pequeno, que a gente consegue transformar
a realidade de muitos. Como Débora falou, eu brigo pelo Lula e pelo Bolsonaro, mas você bate na porta de quem? Do vereador. Do vereador, que está mais próximo de você. Está mais próximo, então tudo é um começo. Exatamente. Então, essa escolha tem que ser bem feita, né? Deveria ser, mas infelizmente a gente percebe que ainda existe uma cultura, mas pouco a pouco o digital, espaços como esse seu, com certeza, ajuda novas pessoas a ter uma nova linha de raciocínio para poder fazer a transformação e fazer a mudança que a gente precisa. Muito bem, Neto. Ô, Débora, sua família já é de político já? Você vem de uma família de político? Não, né? Na verdade, meu sobrenome é Ednei, né? Não é Calheiros, não é Lídia, não é... Nada contra esse sobrenome, pelo amor de Deus. Tá tudo certo. E até respondendo essa pergunta sua, quando Neto, nós nos conhecemos pelo Instagram, né? Ele viu uma foto muito bela e tal. Foi lá, curtiu, comentou. E quando nós nos conhecemos, que começamos o relacionamento, né? Porque queria me envolver na política. E eu tenho o perfil o quê? Daquelas pessoas que acreditam que todo político é safado, sem vergonha, ladrão, vagabundo, né? Então eu digo que eu quero conversa com história de política, nada. Primeiro que quando ele veio, tinha um monte de relacionamento na política. Passou um tempão desempregado. Eu disse, aí, tá vendo? Aí que tu levasse. Cadê as amizades políticas agora? Então, assim, nós, brasileiros, temos esse perfil de quando olhar para um político já ter essa aversão à política. Mas é como o Neto disse, é porque as pessoas confundem a política com politicagem. Isso. Quando nós tratamos o perfil do vereador, a gente pensa naquela pessoa que nos ajudou, que está próximo. Mas, na verdade, o vereador ele é para fiscalizar o executivo e para trazer projetos e propostas. Então, você vai debater com uma pessoa, qual é a proposta que ela tem? Para a saúde, para a educação, o que é que você tem de bom, de conteúdo? Aí a gente vê muitas vezes o vereador não sabe nem ler. Pronto, vai fazer um projeto de lei como? Vai, né? Não quero dizer que isso vai ali colocar você do nível de você não ter boas ideias. Mas deveria, porque assim, desculpa interromper, Débora, a gente percebe o quê? Para você ocupar um certo cargo, você tem que ter um grau de escolaridade. E para você representar um povo, uma nação, você não precisa. Então, assim, eu acho isso meio contraditório. Mas já começa de cima, né? Começa de cima. E aí, é o Brasil. É o Brasil. Isso é o Brasil. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu sou enfermeira. Mas que isso não seja determinante. Existem pessoas, assim, políticos, né? Que... Eu vou dar um exemplo, assim. Eu sou filho de político. Meu pai foi vereador 8 mandatos. E meu pai sabia ler e escrever. 8 mandatos? O cara... E assim, eu via o coração do meu pai, né? De servir realmente o povo, de ter... Ele fala, meu filho, tem que ter o vereador tem que ter o cheiro do povo, de ir lá, ajudar, entendeu? Prestar serviço. Isso é importante. Tem que fiscalizar também. Mas aí eu vou te dar um exemplo. Eu, com 12 anos de idade, por exemplo, gostaria de ser enfermeira. Tinha um sonho de ser enfermeira. Certo. Mas só eu querer e sonhar, eu poderia exercer como enfermeira? Não. Você quer ser policial, um exemplo. Isso, tem um sonho de defender a sociedade. Mas você pode chegar e dizer, não, eu vou ser policial. Não, você tem que estudar, você tem que pagar o preço. Exatamente. Então, para o político, ele não deveria ser dessa forma. Você só querer, você ter a boa vontade, você ter um bom coração. Todo mundo passa por uma trajetória de vida. Então, o político, aí eu trago para mim. Eu sou enfermeira, tenho 15, 16 anos de profissão. Já trabalhei assim, em mais de 10 lugares diferentes. Mas eu tive que fazer 5 anos de faculdade. Tenho 3 especializações. Saúde da mulher, urgência e emergência, neonatologia. Né? Tenho vários cursos de capacitação. Me dediquei para chegar até onde eu estou aqui. Então, como que uma pessoa que vai representar a área da saúde, da educação, da economia, de um mundo, não precisa do mínimo de estudo? Então, eu não concordo com isso. Você pode ter o melhor coração do mundo, mas você tem que se capacitar. Como tudo. Hoje tem aí essa parte do empreendimento que você fala bastante, né? E tem essa vertente aí do empreendedorismo. E já vejo muitos coaches até dizer assim, ó, se eu fosse um cara hoje de 19, 20 anos, eu não faria mais faculdade. Não, tem que fazer. Eu também não concordo com isso aí, não. Eu sentaria na cadeira e estudar, porque hoje tem muitos mais ramos do empreendedorismo onde você consegue ter um retorno financeiro muito maior do que nos estudos. Porque quantos profissionais a gente vê aí desempregado?
E Com hoje, certeza, no ramo do marketing digital, tem gente milionário. Exatamente. Então, assim, até Neto estava falando, e eu não quero nem jamais ser contra a educação, incentivo meu filho a estudar, mas hoje ele tem um funcionário que o menino já disse, eu não vou mais estudar, e foi briga com a mãe, que não sei o quê, aquela situação toda. Eu disse, rapaz, eu incentivo meu filho a estudar. Agora, se ele chegasse a não estudar, eu ia dizer, tá certo, meu filho, senta aí, agora vai estudar empreendedorismo. Muito bem. Entendeu? Então, assim, tudo na vida a gente precisa de uma dedicação. E para representar o povo, para representar milhares e milhares de pessoas, não pode ser diferente. A gente não pode ter um vereador que mal sabe ler, mal sabe escrever. É inadmissível isso. Eu não consigo ser representada por uma pessoa que não se dedica o suficiente para me representar. Muito bem, Débora. Esse é o seu ponto de vista, né? É uma boa colocação. E assim, mas faz parte de uma democracia, né? Democracia fala que... A democracia, entendeu? ela existe. Você tem o direito de você se candidatar. E nós vivemos num país democrático. Agora, mas tu lembra quando Jesus estava lá com Herodes? Existia uma democracia ali, não existiu? Existiu. Herodes chegou assim sim. E jogou disse, pra galera. Herodes ou Barrabás? O povo disse o quê? Não, Jesus ou Barrabás. Mas o povo disse o quê? Né? Herodes disse, Jesus ou Barrabás? E o povo gritou o quê? Barrabás. Herodes. Né? Barrabás, desculpa. Barrabás. Então, assim, a gente precisa, sim, aceitar uma democracia. É o que nós temos e é o que é melhor. É o que e nunca vai ser 100%. Eu acho que de qualquer sistema, regime que você for olhar, assim, sempre vai haver falhas. Tipo, socialismo, capitalismo. A gente prefere capitalismo, mas sempre vai ter. O socialismo, né? ele é lindo, ele é perfeito. Exatamente, o problema é que não consegue, na sua Débora, essência, ser. Mas o que eu vejo muito assim, na minha opinião, assim, que não entendo muito de política e tal. Então, estamos aqui para aprender. 8 mandatos, eu vou me esconder aqui. Mas, assim, eu vejo, na minha opinião, a maior crítica que eu tenho, assim, é de políticos com interesses próprios. Agora, se o cara, independente da capacidade do cara, educacional dele, ele tem um interesse no povo, na sociedade, de evoluir, até ele mesmo ir evoluindo ao tempo, entendeu? Entendeu, Débora? Eu vejo essa questão. Na verdade, isso, Daniel, como Débora falou. Mas, assim, é o ponto de vista... Mas aí você assim, falou tudo, é evolução. De evoluir, exatamente. Vou lá, evoluir. Como a Débora falou, eu sempre fui envolvido com política. Como foi que eu comecei? Eu era aquele cara que estudava em colégio particular e nunca gostei de estudar. Então fui criado pelos meus avós sempre com muito esforço, pagando escolas caras na capital. Foi quando decidiram me colocar numa escola pública. Então fui estudar, na época, era o 3º maior centro educacional da América Latina, o CEPA, em Maceió. Então quando eu cheguei no CEPA para estudar, comecei a ver uma realidade que eu não conhecia. Sala de aula sem ventilador, professores faltando e uma série de outras coisas. Foi quando eu conheci a UJS, que era a União da Juventude Socialista, e comecei a me envolver com política estudantil. Então fui diretor da UJS, depois fui presidente de Grêmio 4 vezes consecutivas, e logo depois fui diretor da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Legal, e com pouco tempo ingressei na UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Aí o que acontece? Por que eu estou tocando nesse assunto? Como vocês falaram sobre a questão do capitalismo, socialismo, de fato, os interesses próprios sempre existiram. E não é diferente dos movimentos sociais, porque isso começa, Daniel, desde o movimento social ao porteiro, a nós próprios dentro de casa. Com certeza. Então, tudo que favorece a gente, o brasileiro tem aquela fama, estilo Zé Carioca. Você lembra do Zé Carioca? Lembro. Aquele cara malandro, preguiçoso, aquele cara que sempre tenta tirar vantagem. Então, isso é um mal que já está dentro da nossa sociedade. Enraizado, né? Enraizado. Então, assim, hoje, eu estou falando isso porque hoje eu me considero de direita, sei e tenho noção do que é direita e o que é esquerda, e sei que tudo, na verdade, gira em torno de um único assunto, que só existe 3 partidos. O que está comendo, o que quer comer e o que está tentando comer também. Então, assim, tem que ser mudado isso. Esse neto é polêmico, ele gosta de meter o dedo na ferida, né? Você já pensou qual será o partido, né? Eu acompanhei muito, principalmente nessa época de 2016, 2018, a época do Bolsonaro, a Dilma, não sei o quê. Não está muito polarizado, não, né? De sair de direita e esquerda. Não é a gente ser uma nação que discuta. Aqui já passamos para o âmbito nacional, né? Já saímos do municipal, né? Que discuta assim, para onde o Brasil está, para onde o Brasil não tem, entendeu? Não tem. Mas essa onda bolsonarista... A esquerda tem os benefícios dela, tem os defeitos delas, e a direita também tal. Ninguém nunca vai ser perfeito, entendeu? Exato. Mas, é igual a religião, futebol e política. Uma coisa boa que o movimento bolsonarista, que assim, eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. Sim, sou eleitor de Bolsonaro. É diferente. Só que assim, eu acredito que o Bolsonaro ele conseguiu trazer de volta ao brasileiro
o sentimento patriótico. Você pega os Estados Unidos, Capitão América, Homem-Aranha, os filmes americanos que sempre aparece a bandeira americana. 4 de julho, lá, dia da independência, exatamente, né? Os caras são... nas ruas dos Estados Unidos. Eu não sei se isso é admirado do americano. O cara tem orgulho, eu sou americano. Exatamente. Então a gente não tem isso. Tinha no tempo do Senna, se né? Perdeu. No tempo do Senna, exato. O Ayrton Senna representava mesmo aquilo ali. Caramba, agora não. Agora as pessoas voltaram a discutir política. Ainda se é do jeito errado, certo, mas as pessoas sentam, né? E estão discutindo. Isso. Não sei se dá pra ver. Olha aqui a minha tatuagem. Verás que um filho teu não foge à luta. Show de bola. Isso aqui eu acho que me representa. Você pega a nossa bandeira, tem lá ordem e progresso. Mas qual é o problema? Que é ordem pra gente e progresso pra eles. Então, ou a população para e reflete que tem algo de errado, ou a gente não vai pra frente. O Brasil, que é um país tão grande, tão rico e tão soberano, vai cada dia mais se afundar. Cada dia mais. Então esse debate, essa discussão, ela tem que existir. E tem que começar, como Débora falou, a escola tem que falar sobre empreendedorismo ou aula de economia. A escola tem que falar sobre política, agora sem ter ideologia dentro das escolas, que é o que tentam implantar o tempo todo. Então assim, hoje a nossa participação, Daniel, aqui em Arapiraca, a gente defende muito questões nacionais, mas a gente tem que também botar o pé no chão e pensar, poxa, estamos em Arapiraca, nordeste do Brasil. Então, assim, como você falou, admiro muito, não é porque a minha esposa não. Mas a Débora sempre teve esse perfil. Logo quando eu conheci Débora, que nós fomos numa determinada rua, as pessoas saindo das portas, abraçando ela. Irmã Débora, porque ela fazia muito trabalho social na igreja. Aí foi quando eu disse... Vocês são evangélicos? Somos cristãos, evangélicos. Aí eu disse assim, Débora, tu vai ser vereadora dessa cidade. E ela queria me tirar da política. Então, assim, quando ela teve a oportunidade, que viu que poderia ser representante da classe dela da enfermagem, que é uma classe fundamental, como tantas outras, mas que surgiu apenas depois da pandemia, que foi um grande boom. Então ela se animou, agarrou essa causa para si e hoje está aí, brigando com papagaio, periquito, em prol do povo. E é uma briga saudável. Briga com você, Neto? Não, não é briga, muito, não. Demais, briga. E é pau de dar doido. Pegando esse gancho aí, você falou de a Débora enfermeira, né? Para mim são verdadeiros. Eu sou fã dos enfermeiros, entendeu? Da enfermaria, eu tenho tias que são enfermeiras, eu acompanho, né, o trabalho dia a dia. Né? Fala um pouquinho sobre a sua profissão, Débora, para a gente chegar mesmo na política, eu vou apertar você lá mais na frente, né? E como você lá no seu ambiente profissional, você tem esse perfil de liderança, eu vejo em você. Né? Você é uma líder, você briga, você o Neto enxergou isso em você lá como enfermeira, para partir para a política? Inicialmente eu não acredito que tenha sido voltado para a parte da enfermagem, mas voltado mais para a humanização como cristã. Certo. Né? Muito bem. Só que a diferença era que nós fazíamos um trabalho social baseado na palavra de Deus, onde você dá com uma mão e a outra não pode ver. E hoje nós percebemos que quando você ajuda alguém, principalmente com a rede social, e você posta isso, e Deus sabe o coração de cada pessoa, muitas vezes você incentiva outras pessoas a ajudarem. Né? Hoje, agora no Rio Grande do Sul, a gente está vendo isso. Muitas pessoas, muitos empresários, muitos estão doando, estão se escondendo, e muitos estão postando mesmo, estão pedindo. Então, de certa forma, eles estão influenciando a milhares e milhares de pessoas a ajudarem cada vez mais. Certo. Mas pelo viés cristão, eu ajudava as pessoas ali de uma forma que eu deixava uma cesta básica na casa da pessoa e a pessoa dizia assim, não, eu não comprei isso não. Eu disse, não, mas mandaram deixar entregar aqui. Entende? Então, assim, depois eu comecei a perceber que, na verdade, a gente termina sendo exemplos de vida. Exatamente. Esses dias uma pessoa mandou pra mim uma mensagem chorando, dizendo, Débora, você não sabe, eu cortei o cabelo igual o seu. Foi uma libertação. Foi uma besteira, você entende? Eu encontrei com ela na Carajás e ela mostrou pra mim. Aí ela fez, mas era da igreja, que tem igreja? Não. Ela é funcionária da Carajás. Fernanda, eu acho o nome dela. Eu vou citar o nome, que isso é sem problema. Manda um abraço beijo, pra Fernanda. Pra você, ela me parou e veio contar essa história pra mim. Já é uma eleitora aí. Quem sabe? Aí ela disse, Débora, eu cortei meu cabelo igual você nunca tinha cortado. Foi uma libertação. Ou seja, porque pra mim também foi isso. Até os meus 30 anos, eu nunca tinha pintado a minha unha de vermelho. Né? A minha unha era uma corzinha mais neutra, mais básica, assim. Então, eu aprendi que, assim, não é a roupa que lhe define.
mas também a roupa que ele representa. A embalagem, né, do produto. É, né? Entendeu? Então, assim, eu não podia usar uma calça, eu só podia usar uma saia no joelho. Mas também, a partir do momento que eu decidi colocar uma calça, eu não andei usando uma calça rasgada, uma calça colada, Composta, um decotão. né? Isso quer dizer quem você é? Mesmo sendo mulher, eu poderia até ter essa luta. Não, poxa. Mas assim, eu gosto de me comportar como uma pessoa decente, cristã. Não gosto de ser apontada pela forma que eu me visto, mas sim pela forma que eu me comporto e pela forma que eu me represento também na vestimenta. Eu acho que é importante, faz parte do pacote. Até o homem, por exemplo, quando o homem anda bem alinhado, só pelo que você está vestido, você já representa algo. Agora, vamos ver depois que você abrir a boca, se você vai representar o que você está vestindo. Tem por dentro também, né, Débora? Então, assim, na parte da política, o que foi que eu imaginei? Eu trouxe o meu sentimento cristão. Qual o sentimento cristão? Eu passei por vários momentos difíceis na minha vida. Agora, recentemente, eu perdi a minha filha. Mas eu tive 2 momentos muito difíceis de superação na minha vida. Uma, que foi quando eu sofri violência doméstica. Então, assim, eu levei um soco no olho, que eu passei 15 dias sem abrir o olho. Eu fui levada para um canavial, onde a pessoa ali ficou ameaçando a minha vida. Era de noite, ele entrou em vários canaviais. Eu digo, pronto, agora aqui vai ser aqui mesmo, já pensei. Que não fui eu, tá? Só pra deixar claro, caso alguém ache. Nossa, aí, passasse por isso, eu não imaginava. Passei. O cara me levou pro canavial, eu digo, rapaz, já tava pensando, vai sair na notícia amanhã, a Débora foi encontrada no canavial. Nossa, meu Deus. Né? Aí assim, eu fiquei orando lá, ia dizendo, né? Pra me sair na hora, eu dizia, meu amor, vamos embora daqui, aqui tá perigoso. Olha, perigoso tava eu ali no meio daquele canavial. E aí Deus mandou um carro, o cara se assustou. O cara que ela se refere é o ex-marido dela, pai do filho dela. Ela teve o primeiro casamento. Eu ia perguntar se tinha sido um assalto, alguma coisa assim. Não. Foi o meu ex-cônjuge. Ex-esposo mesmo. Então, assim, em discussões. É um trauma isso aí, viu, Débora? Vários, assim. E é um trauma que muitas mulheres passam e muitas vezes não sabem nem como sair. Ou por questão financeira ou emocional. Então, essa é uma bandeira que a Débora defende. Então, assim, eu capotei o carro porque eu tava dopada de remédio, porque eu não queria me suicidar, mas eu queria fazer de conta que aquele momento não estava existindo. Sim. Então, assim, o meu ex-marido, numa época que a gente tava, né, que nós discutimos, ele descontou no meu cachorro, que eu amava de paixão. Então, assim, ele botou veneno no meu cachorro. Depois, mandou o funcionário terminar de matar o cachorro. O funcionário disse que não ia fazer, ele terminou de matar o cachorro a paulada. Então, assim, passei por muitas coisas. Então, hoje, quando eu passei pelo o falecimento da minha filha, não foi fácil. Mas a minha fé em Deus, lá atrás, já tinha me fortalecido, sabendo, assim, de que Deus está comigo. Mas eu consigo passar por essas superações. É um relacionamento abusivo, né? Sim. Quanto tempo foi isso do seu casamento? 7 anos. 7 anos, né? Tudo foram 12 anos, assim. 12 mas anos, o primeiro tapa que eu levei, pra você ter ideia, que foi no primeiro ano de casamento, eu tava grávida do meu filho. Nossa. Ou seja, só assim, passou a acontecer isso depois do casamento, namoro não. Nem no namoro, nem no noivado, né? Que foram 5 anos aí antes de tudo. Mas assim, tem muita gente que julga as mulheres e dizem, ela apanha porque gosta. Nada disso. Então você vive num relacionamento ali onde você se torna dependente daquela pessoa. Era o que eu sentia. Eu sentia assim, que eu não podia viver sem aquela pessoa. Não podia existir sem aquela pessoa. E olhe que eu tinha dependência financeira, uma família maravilhosa, que se eu fosse assim, me daria o maior suporte, mas eu não contava para ninguém, nem para a melhor amiga. As únicas pessoas que sabiam era a família do meu ex-marido. Isso eu contei, a pessoa vinha, dava um conselho e tal, mas não resolvia. Isso acontece muito da mulher sofrer tudo isso e ficar calada, né, Débora? Porque assim, tem uma estatística que o Neto diz assim, eu não acredito nessa estatística. É muito grande. Essa estatística de violência doméstica, de estupro, eu disse, Neto, acredite, é muito maior. Muito maior. Por que é muito maior? Porque essas estatísticas são pelos casos que se sabem. E os casos que não se sabem? Então assim, jamais eu ia falar. Porque primeiro, eu ia morrer naquele casamento e eu não ia deixar ele. Eu era dependente demais. O meu fôlego, a minha vida, tudo era em prol... a sua mentalidade na época, né? E até mesmo porque eu era cristã, então eu imaginava assim. Apesar de que não Até que a morte nos separe, literalmente. Tá entendendo? Então, até que a morte nos separe, realmente hoje era para eu estar embaixo da terra.
As pessoas conhecem a Débora política, mas a minha história antes de tudo isso é assim, uma história muito mais Mas fica à vontade, tô gostando. conturbada. Mas são essas Mais histórias conturbada. que conectam, entendeu, Débora? Hoje você está falando aqui, quando a gente vai passar hoje já, liberar esse episódio hoje, viu, Juliana? Que é o da política da semana. E vão ter mulheres que vão estar ouvindo o seu relato Sim. e vão se libertar disso, Sim. entendeu? E acontece isso muito, Débora. Tudo que a gente vivencia e posta na rede social, que hoje é uma realidade, faz parte do nosso dia, da nossa vida real Aham. e a nossa vida digital, né? Assim? Isso. E Já não como tem, Débora falou, até a gente vai unificar, viu? Ainda não tem mais o online e offline, Não não. tem, Tudo é online. exato, Exatamente. Aí assim, como Débora falou, essa questão que a gente passou com a nossa filha Ayla, muitas pessoas se identificaram com o que aconteceu conosco. E nós sofrendo, logicamente, em ter perdido a nossa filha, teve pessoas que mandou, inclusive, fotos dos seus filhos que também se foram. Nossa. E pessoas que chegaram pra gente e diziam, Débora, eu tenho 3 anjinhos no céu, tenho 4, tenho 2. Então, assim, são coisas que acontecem. As fotos que o Neto fala era foto de bebê na pedra. Na Não era pedra, aquela né? fotinha... Bonitinha, bem, não. Aquela foto que me doeu, assim, mais do que a minha filha. Então, assim, Meu da Deus. mesma forma que ela está relatando que ela passou essa violência e, de fato, ela vivenciou isso, outras mulheres que assistem e pensam, poxa, eu passo por isso também. Porque às vezes você passa e você não percebe que está passando. Tá passando. Você não percebe, você está ali, ou você se acha culpada. Porque a vítima, ela se acha culpada. Né? O abusador, vamos assim dizer, não sei se pode usar esse termo, mas eu acho que seja isso mesmo. Pode. Ele faz com que você se sinta culpada. Aham. Então, assim, quando Débora hoje levanta essa bandeira e expõe isso, é como a nossa filha quando faleceu. As pessoas vêm, se identificam Aham. e muitas vezes podem fazer como a Fernanda fez, cortar o cabelo, Isso. ou não, ou simplesmente sair desse relacionamento. Porque o que eu Exatamente. mais escutei foi, quando uma mãe chora, todas as outras mães choram juntos. Então, assim, eu penso que quando uma mulher sofre agressão, todas também sofrem agressão. Porque é bíblico, né? A mulher ela é frágil. Nós, homens, temos que tomar a frente. Aham. Mas agredir, machucar... Frágil, né? As mulheres Não. são mais fortes do que a gente. Não, lógico. Mas frágil, assim, no sentido de força física. porque realmente, Ah, não, sim. né? Quem está à frente das guerras são os Exatamente, homens. Isso não é questão de ser machista ou não. Mas eu não posso concordar e aceitar que um homem ele faça isso, nem com palavras. De maneira nenhuma. Porque o maior problema não Isso é só não é o homem, físico. não. Isso é um monstro. Isso Um é uma monstro. outra coisa, mas não é um animal. Exato, Entendeu? exatamente. Porque a gente não pode também generalizar. Eu vejo muito movimento feminista, tem muitas coisas que eu concordo, tem outras coisas que eu não concordo. Porque, assim, não pode generalizar, né? Existem homens de bem, homens de Deus, Existe. pais de família. Você deve ter tido um pai maravilhoso, você também, o meu maravilhoso também. Não pode generalizar que o Sim, homem é sim, um vilão, claro, né? claro. Mas que Mas existe hoje- muito, Eu lhe Débora. digo, eu sou feminina, mas não sou feminista, não. Defendo a bandeira Sim. das mulheres, mas não sou feminista. Eu errei aqui a palavra. Não, Isso pra é deixar bem importante. claro, Não, só e pra é não bom, deixar aqui. entendeu? Talvez Isso. será que ela é feminista e tal? Aí Isso. pensa que eu não sou, eu gosto do homem me tratando bem, eu gosto do homem Isso. abrindo a porta, eu gosto do homem pagando as contas. Eita, entendeu? é bom demais, né? Esse negócio de Ela mulher. saiu de vítima e agora é opressora. Ah! Mas, assim, isso é muito importante falar, Daniel, realmente, Aham. essa questão das mulheres, porque hoje as mulheres, elas não são vítimas, são protagonistas. Com certeza. A gente sabe disso, são protagonistas, mas que ainda assim as pessoas têm essa mentalidade. Eu vi um vídeo esses dias na internet, como a gente estava conversando anteriormente, que eu sou consumidor de vídeos, né? De pegadinhas, essas coisas. E quando um rapaz chega na rua e entrevista uma mulher, o que você acha? Você ia conseguir sobreviver ser um homem? As mulheres, claro, com certeza. Quando partia pra gente, os homens, não, que é isso? Nós precisamos das mulheres. Com Porque certeza. essa questão do feminismo está fazendo com que as mulheres tenham essa irritação para com os homens. Mas a nossa criação ela é tão divina que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. É porque o para que femini- se haja O, reprodução. certeza. o feminismo, ele quer tratar, por exemplo, as mulheres têm muito que os homens querem tratar a mulher como objeto. Aí o feminismo, ele levanta isso. Não, com Que o certeza. homem também, vamos tratar ele como objeto. Aí, assim, já tira ali um pouco do que a gente acredita como cristão, da base familiar. Aham. Porque não é que o homem é maior, os dois têm que... Maior ou menor, os dois têm que andar ali lado a lado. Com certeza. E é claro, você falou que eu tenho um perfil de liderança. Mas dentro da sua casa, o homem é a liderança. Eu tenho Exatamente. isso.
Né? Homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Só gira. Exatamente. Aí assim a mulher fala, direciona, né? Pra onde vai a cabeça, né? Não tem jeito. Ó, minha esposa me ajuda muito aqui. Hoje não veio. Já me sinto manco. É verdade. E que bonito isso, né? Que bonito legal. Que esse padrão familiar, ele reflete muito na sociedade e no crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. E os filhos hoje estão sem referência. Porque as mulheres acham que já pode ser mãe sozinha, né? Tem muitas mulheres que planejam agora, não tem nem a referência paterna dentro de casa. Com certeza. Então, o quanto isso vai mexer na cabeça das nossas crianças. Claro que os filhos, independente de ser menino ou menina, precisa da figura paterna e materna dentro dos lares. E que isso seja consolidado. Nós cristãos precisamos fortalecer isso. E para a política, aí eu trago mesmo, porque eu tenho que ter os meus posicionamentos. Com aí certeza. se eu vou perder seguidores, se eu não vou... Ou perder eleitores. Aí é a parte de vantagem que o Neto fala. Cada pessoa precisa ser representada por uma pessoa que você se identifica. Exatamente. Nem Cristo agradou todo mundo, Paciência, né? Não vai ser seu papel, né, Débora? Paciência. Mas, Débora, voltando lá para a questão do seu casamento, passar da violência, é o que você poderia dar mensagem para uma mulher que esteja passando por isso agora, entendeu? Que vai passar, que vai tudo melhorar, pode passar para você, pode passar uma mensagem para a gente voltar para a política de Arapiraca. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque a gente pode melhorar em Arapiraca. Existem vários tipos de violência, né? Psicológica, física, financeira. Eu passei, quando eu capotei o meu carro depois de uma discussão, e eu estava ainda hospitalizada, o cara foi lá e tirou 10 mil reais da minha conta. O meu ex-marido, no caso. Não era 10 mil que nós tínhamos sobrando. 10 mil do cheque especial. Então eu me separei, mas eu passei aí 1 ano pagando, porque se tem uma coisa que eu honro e zelo é pelo meu nome. Passei 10 anos aí pagando, ou 1 ano pagando esses 10 mil reais aí. Então pra quê? Pra mim enfraquecer de todas as formas. Talvez pra eu ficar dependente. Então não importa se você é da classe baixa, se você é classe média, se você é classe alta. Porque às vezes a classe alta das mulheres, por mais que ela tenha um poder aquisitivo financeiro, mas muitas vezes ainda quer viver de aparência. E esse viver de aparência não vai levar a nada, pode ter certeza, só vai lhe destruir, vai chegar um momento que você, se ele levantou a mão para você uma vez, pode ter certeza, vai levantar a segunda, a terceira, isso não é história, quase que eu morro. Acredito que hoje eu estou aqui por um projeto de Deus, mas não era para eu estar viva. Tenho plena consciência disso. Deixa um propósito na sua vida, você está hoje bem aqui hoje. Conte para a sua família, denuncie, não se esquive, procure um acompanhamento. Eu digo que mais ainda do que psicológico, é espiritual. Deu para você ter um fortalecimento ali do seu espírito, da sua fé, que foram 3 pilares assim, que me ajudaram a sair dessa situação. Primeiro, Deus, que eu nasci no âmbito, né, evangélico, então eu tinha uma base boa ali, espiritual, religiosa. A minha família, e também eu procurei muito esporte, assim, eu virei nadadora, profissional, nadava em alto mar, e assim, foi uma coisa que eu... A mulher é uma triatleta. Mais uma coisa que eu tô descobrindo sua aqui. Você, meu irmão, parabéns. Então, assim, primeiro, denuncie, não se esquive, porque essa pessoa não vai mudar. Procure um apoio espiritual, psicológico, e se você não tiver famílias que lhe ajudem, procure amigos, pessoas que estejam ali próximo, porque quantas amigas minhas eu não liguei assim, tô desesperada aqui, porque o íntimo fica muito machucado, seu espírito ali. Porque... E a minha colega do plantão dizia assim, Débora, vem aqui. Tem uma colega minha que, meia-noite, ela disse, vem aqui. Eu fui lá dentro da unidade de emergência, a gente começou a orar lá. Era uma amiga boa. Então, procure suportes, pessoas que você possa se fortalecer e lhe ajudar nesse momento tão difícil. Mas não permaneça vivenciando momentos de opressão, porque essa pessoa ela não lhe ama. Se ela faz isso com você, ela não lhe ama de forma alguma. E você ainda está trazendo traumas para os seus filhos. Exatamente. Então, até que a morte nos separe, não. Então, porque geralmente a mulher pensa assim, não, eu vou permanecer pelos meus filhos. Tem muito Mas isso. essa permanência é pior. Né? Até de lutar pela família, minha família, não sei o quê. Mas a lei já passou de um ponto que até que haja amor e respeito. Eu digo assim, até exatamente. O casamento, até que haja amor e respeito. Porque às vezes até você acha que o amor acabou, mas ainda existe um respeito. Então vamos trazer esse respeito para recativar esse amor. Mas enquanto alguém fizer assim para você, minha filha,
aí caia fora. Caia fora. Muito bem. Gente, mudando um pouquinho de assunto, a gente já chega já lá em Arapiraca, na sua candidatura, mas vocês tiveram um podcast também, não foi? Foi. O Sem Censura. O Sem Censura, né? Para falar de política, não era, Neto? Conta um pouquinho dessa história, o que você está imaginando, porque pararam, tem que continuar, pai. Tem que todo mundo vir pro digital, todo mundo tem que ter um podcast, todo mundo tem que falar, né, Neto? E você assim, gosta muito disso, né, Neto? É sua vez essa publicitária, né? Aí tem o trabalho com marketing político, né, também. Já tive uma agência com estrutura física, hoje a nossa agência ela é digital. E aí surgiu no coração nosso fazer um programa onde a gente pudesse falar um pouco como você, abertamente de política. Mas independente, né? Independente. E também tentamos trazer um foco um pouco mais cômico, né? Assim, o outro lado do político. Rapaz, eu ouvi vocês tipo o CQC, né? Era gravar estilo CQC. Aí o né? intuito foi exatamente esse. Legal. É resgatar o CQC no sentido que era um programa tão propositivo, mas por que parou? Justamente pela própria política. Os caras não estavam aguentando a pressão que era aquilo ali. Então, assim, eu sinto falta disso. E o nosso estado de Alagoas, ele além de ser um estado muito rico na questão do turismo, mas politicamente falando, Alagoas é um celeiro de grandes políticos a nível nacional. Com certeza. Grandes políticos, veja bem, minha gente, pelo amor de Deus, no sentido de destaque. Né? A gente tem aí os Calheiros, a gente teve Fernando Collor, Marechal Deodoro, Arthur Lira. Exatamente. Nosso primeiro presidente da República, Marechal. O segundo também, Floriano Peixoto. Exatamente. Tivemos presidentes também, Fernando Collor. Quer queira, quer não. Se foi bom, foi ruim, os caras chegaram. Chegaram, um celeiro enorme. Então, assim, Alagoas, pelo fato de ser um estado muito pequenininho, mas tem um grande destaque a nível nacional. Sim. Então, o intuito do Sem Censura era exatamente esse, sem censura. Era falar abertamente e conhecer o outro lado do cara. Porque, por exemplo, Fernando Collor, ele dança forró, mas ninguém nunca viu ele dançando forró, um exemplo. Viu, né? Então, a gente quis trazer esse outro lado. Nós não paramos, demos um tempo, iremos retornar, como agora surge esse projeto da pré-candidatura de Débora, talvez até quando passar esse momento, até para que as pessoas não achem que iremos utilizar aqui esse cenário democrático para destacar a Débora. Porque esse não é o intuito. Não. O intuito é realmente a gente mostrar que veio, mostrar nosso trabalho e logo em seguida chamar a classe política e bater um papo sincero. Sem censura. Exatamente, mostrar um conteúdo, né, uma informação. Isso é o que é mais importante. Exato. Okay? A gente teve muitos convidados, o Cabo Bebeto foi massa. Legal. O Jean passou mal, o cara puxou uma pistola desse tamanho, botou na mesa. Nossa, acontece. Então, assim, a gente tinha bons convidados, nós temos, e vamos retornar logo, viu? Aguardem. Vai mexer na viralidade dos homens, né? Vai perguntar ao prefeito lá do Coiteiro. O prefeito, o Bueninho, um abraço, Bueninho. O Bueninho, entre tomar whey protein e tomar Viagra, ele escolheu o Viagra. Foi então, nada. A nossa brincadeira é essa, exato. Caso necessitasse, essa é a pergunta. Exato. Aí fica um ambiente, fica leve, né? Fica legal. Até uma brincadeira, conversando com o pessoal de Brasília, da assessoria do deputado Alfredo Gaspar. Um abraço, capitão, nosso deputado federal. Aí a chefe de gabinete dele lá disse assim: Neto, se tu fizer uma pergunta dessa pro Alfredo Gaspar, ele mata você, mata a gente, mata todo mundo. Então, assim, é engraçado porque o político ele tem um outro lado. Tem sim. Ele não é só aquele cara sério o tempo todo. Não. Ele brinca, ele toma sua cerveja, ele tem problemas familiares em casa. E mas tem os bastidores dele, né? Tem os bastidores. Isso. Que a maioria não mostra, né? Porque, por exemplo, você não vê... Você tem que mostrar um perfil. É por conta das críticas da população, né? Porque você não vê um deputado, você não sabe como é as férias dele. Não. Você só sabe como é o projeto social dele, como ele é como deputado, ninguém mostra. Foi sair, viajou, não sei o que, foi para um show, pronto, que não errar, sabe que é pessoal do cara. Tiro, porrada, não é possível e que não tenha um dia que o político olha assim para a conta e o saldo seja negativo. Não é possível. Sempre tem benefício, não é gente como a gente. É gente do mesmo jeito, é gente como a gente, pelo contrário. Quanto maior o bem ou a riqueza, maior são as dívidas também. Também, o compromisso. Então tem hora que o cara para assim e fala... Responsabilidade. Meu Deus do céu, pronto. Aí, trazendo para Arapiraca, eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Vereadores. Eu era chefe de gabinete lá do vereador Tiago ML. Um abraço, Tiago. Tiago. Um amigão nosso. Tem aqui a conveniência de tomar café todo dia lá. Faz falta para mim. Faz falta. E aí o Tiago é um parceirão, nosso amigo. E eu acompanhei muito o dia a dia dele. E às vezes eu via assim o Tiago, ele olhava para um lado, olhava para o outro. E o cara político, com tantas pessoas do lado, e às vezes você se sente só. Porque a política, esse mundo é um mundo de vaidade. Então, assim, muitas pessoas muitas vezes se aproximam de você... Você não sabe quem confiar. Com interesse. Por interesse. Entendeu? Por interesse. E assim, eu tô falando do Tiago, que foi a pessoa que tive mais próxima. Proximidade, né?
Mas não só ele, mas todos os outros. Todos os outros. E hoje eu enxergo isso com Débora. A gente que não tem um mandato, é direto recebendo mensagem, preciso disso, preciso daquilo. Tem pessoas que mandam mensagem por R$5 pra gente. Já tá assim, Débora? Já, rapaz, manda. Eu não tenho coragem de pedir, eu não peço. Eu não peço, é muito difícil isso. Uhum. E aí a gente traz essa questão de pessoas no Sem Censura. Não é o político, na verdade, é a pessoa do político. Né? Ele, o esposo, como o senador Rodrigo Cunha, a sua esposa. E logo, logo, vamos estar aí com Sem Censura de novo, trazendo muita brincadeira e trazendo muito humor, com responsabilidade para você que está nos acompanhando. Show de bola, né? Estaremos aguardando aí. A gente tem que montar esse cenário. Arapiraca tem que estar esse cenário digital, do podcast. A gente fazia uma dancinha, aí quando entendeu? O político chegava, o deputado dizia, tem que fazer aquela dancinha, Aí passou. Legal. Façam mesmo. Eu não vou pedir não para ele dançar. Eu disse, não, deixa que eu peço. Sem censura. E até você, para trazer informações, né? Você vai ser... né, se Deus quiser, uma vereadora, né, um político, um representante do povo, para estar trazendo, para estar próximo do povo. Sim, eu sinto muita falta assim, dos representantes, assim, eu não sinto muito próximo da população, eu não vejo muito pessoal, os vereadores. Assim, mas agora vão se aproximar. Né, não só agora, mas assim, não é uma crítica, entendeu? Mas você não vê, né? Já o pessoal mais próximo e tal. Aí, isso é muito bom. Era bom que todo político tivesse um canal. Você tem o prefeito de Piranhas que ele tem um podcast. O Thiago, pô, legal, pô. O cara fiz isso pro mototáxi, não sei o que. Isso é legal para a população saber. É o esposo da sua amiga, a nossa amiga lá da unidade de emergência. Como é o nome dela? Agora me fugiu a cabeça. O que é cantor, rapaz? Amiga sua. Diretora de médica lá da unidade de emergência da sua época. Não, diretora médica. É muita gente. Guacira. A Guacira, esposa da Guacira, um abraço, Guacira. Verdade. Né? Ele é cantor. Cantor também. Tem banda, legal, tem banda. Ele é vice-prefeito. Muito bem. Agora, voltando aqui, agora vamos para a cidade. Por que, Débora, ser candidata a vereadora? Por que ser vereadora de Arapiraca? O que é que você vê que Arapiraca precisa melhorar? Na verdade, eu acredito que Arapiraca precisa de verdadeiros representantes. Pessoas que lutem, que batalhem, que gritem, que estejam ali olhando em cima. Que por mais que o prefeito esteja fazendo uma obra boa, mas ele consiga trazer para o prefeito como uma forma construtiva, de forma construtiva, a necessidade real das pessoas, sem ser aquele arrumadinho ou só por amizade. E que tudo que você acredita e que você crê seja representado lá por essa pessoa. Eu entrei na política justamente pela minha indignação da injustiça. Eu detesto rua esburacada. Mas é um absurdo. Entendeu? Você quebra o seu carro, você corre risco de assalto por causa dos buracos, você suja a sua casa todinha. Eu detesto rua esburacada. E aí começou que nós estávamos na pandemia e eu vinha de 72 horas de plantão, quando eu venho cansada no buraco perto de casa, aí lá vem Neto chovendo, aí Neto pegou e disse, olha, Débora, chegou o IPTU para nós pagar isso dentro do carro ainda. Aí eu peguei e disse, vai, para aí, vou fazer um vídeo aqui, nunca tinha feito um vídeo na minha vida. Eu vinha já pé da vida, vendo tanta gente morrendo. Era 7, 8 pessoas. Cada hora morria uma pessoa diferente. Eu cansada, estressada, esburacada, juntou tudo. IPTU. Ainda veio o IPTU, aí... O Neto não fez raiva não nesse dia. Não, ele apontou só a câmera pra mim. Aí eu disse assim... Aí tinha assim no IPTU. Faça a sua parte para a prefeitura fazer a dela. Mais ou menos assim. Aí eu disse, ô prefeito, vamos fazer uma coisa. O senhor faça a sua parte primeiro, que depois a gente faz a nossa. Aí rasguei o IPTU, joguei na lama, pisei o IPTU. E aí o vídeo estourou na época, viralizou. Eita. Aí os caras ligavam pra mim e diziam assim, Débora, rapaz, minha mulher agora quer rasgar o IPTU, tu não vai pagar o IPTU. Aí tu morava ali nas Guaribas, e agora tá asfaltando. Mas durante muitos anos não foi asfaltado lá. E aí, até meteu o pé na lama, ela meteu, gravamos, pegou até frieira no pé do menino na época, não foi? A lama veio bater no joelho e eu pisando, porque eu fiz um vídeo lá com uma plaquinha lá e como é que era que tinha na plaquinha? Era obras inacabadas, e o outro lado da placa
era sai do projeto. Hashtag sai do projeto. E aí o pessoal pegou uma foto minha, começou a viralizar e dizer que ali era uma montagem. Começaram a ampliar lá e dizer, olha, não tá nesse buraco não, quero um buraco enorme e eu dentro do buraco. Foi nada, uma montagem, não foi, acredito. Aí disseram, é montagem, não sei o que, eu lá com a plaquinha. Aí eu disse, bora lá, Neto, agora fazer o vídeo. Aí eu meti os pés na lama, fake news, isso aqui é lama, aí lama pra tudo que é lado, frieira, enfim. E foi isso, eu acho que as pessoas, naquele momento ali, começaram a se identificar. Rapaz, eu também não gosto disso não. Rapaz, essa não me representa. Rapaz, o que ela fala faz sentido. E aí foi quando nós começamos a entrar na política. E aí vieram várias injustiças pelas lutas que nós fazemos. Hoje eu digo que nós perdemos muito mais do que ganhamos na política. Né? E essa não era a nossa intenção, porque eu já fui demitida, eu passei 11 anos no Estado, fui demitida por causa de luta, e não é porque eu sou contra fulano, sou contra cicano, mas as coisas acontecem na nossa cidade e as pessoas ficam caladas. A gente não vê o vereador, né? não tá vê. Vendo errado, é errado. Né? Rapaz, agora... Como também tem coisas boas também, que também eu vejo assim, a gente quer criticar o político, mas se você tivesse lá, será que você fazia melhor? Né? E outra coisa, eu acho que acredito que é tão complexo, né? Uma cidade, uma política que não existe 100%, sempre vai ter uma falhinha, sempre, né? Vai faltar... Agora, tem lá com você ir lá brigar, vamos melhorar aqui e tal, não sei o que, esse é o papel do representante do vereador, fiscalizar. Os defeitos, por exemplo, você... que já melhorou muito, já no mandato passado, você não está passando para ninguém, mas a gente vê infraestrutura. Sempre, né? Nós vamos ter o que melhorar. Mas exatamente. Né? Mas você tem que estar lá atuando, fiscalizando, bora cá, não sei o quê. Você pode estar do lado do prefeito, você pode ser uma pessoa ali que esteja ao lado do prefeito e vendo que ele está fazendo uma obra. Mas tem que estar do lado do povo também. Mas a sua função é fiscalizar. Isso. Né? Você não pode ter uma parceria ali em que você se omite do seu papel. Né? Você não vai ser o influenciador do prefeito. Não, você tem que ser o cara ali que vai fiscalizar o cara. Não, tá fazendo... São poderes totalmente autônomos, né? O executivo e o legislativo, os dois são poderes. Exatamente. Um não depende do outro. Na verdade, eles têm que trabalhar em conjunto. Mas não um ser capaz do outro. Que hoje, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Luciano Barbosa, em Arapiraca, que eu admiro o trabalho dele, mas eu acho que a Câmara de Vereadores precisa de independência. E, infelizmente, hoje eu não enxergo nenhum posicionamento dos 19 vereadores que lá estão em relação a isso. Pelo contrário, eu vejo todos eles batendo continência. O respeito tem que existir, tem. Mas, acima de tudo, você tem que fazer aquilo que você foi eleito para fazer. Exatamente. E a gente não está vendo isso em Arapiraca. Tá? E é bom deixar isso bem esclarecido. Boa colocação, Neto. Fora os buracos, isso aí foi o que virou a chave assim, não, tem que ser candidata, eu tenho que lutar por esse povo, meu coração, né, esquenta por isso, ferve por isso. Foi por conta disso ou teve mais algumas indignações? Porque é um conjunto de muitas coisas, né? Esse vídeo aí foi um vídeo assim, totalmente, como é que eu posso dizer, ingênuo. Foi um vídeo ingênuo. E assim, eu poderia levantar... De uma cidadã, no caso, né? Você como cidadã, né? Eu poderia levantar várias bandeiras, inúmeras bandeiras aqui, mas a nossa principal pauta é a saúde. Saúde. É a saúde. Eu sou enfermeira, tenho 15 anos de profissão e já trabalhei, como eu te falei, em vários hospitais, porém eu não me enxergava apenas como uma enfermeira de evolução, uma enfermeira assistencial, mas uma enfermeira que representa a nossa classe. E como é essa representação, Daniel? Você pode me perguntar. É aquela representação que não tem medo de representar. Isso. Por quê? Nós temos muitos cabides de emprego. Não tem medo e não tem rabo preso. Independente, né? Independência. Isso é difícil. Por quê? Porque você precisa do seu salário, você precisa colocar... É por isso que as pessoas ficam caladas. É por isso que a nossa classe, qualquer classe, fica muito calada. E não é só a classe da enfermagem. Por exemplo, empresário. Porque poucos empresários têm a autonomia, a audácia e a coragem de se expor politicamente. Por quê? Porque ele tem medo de perder seus clientes. Porque a enfermagem muitas vezes não se expõe, não diz o que lhe indigna, o que lhe chateia, o que lhe não lhe faz bem. Por quê? Com medo de perder os seus empregos. Então,
A gente levantou uma bandeira ali e aí eu pego o gancho de toda essa coragem que eu tenho. Muitas pessoas dizem assim, a Débora é muito corajosa. Por quê? Você lembra lá da violência doméstica? Eu já poderia estar morta. Com certeza. Então, hoje, não é um emprego, não é uma condição financeira que vai fazer eu me calar. Porque, como cristã, eu acredito que todo mundo veio para essa terra com um propósito. Se você não acredita que você veio com propósito nenhum, nem sequer a condição de mudar uma vida, você não veio fazer nada nessa terra. Aí meu pai disse, agora você quer ser um mártir? Poxa, eu tenho coragem de morrer pelo que eu acredito. Agora tem que ter um fundamento. Tem que ter um propósito, não vou perder minha vida também por qualquer coisa. Exatamente. Tá não certo. Vou deixar o meu marido aí novinho, bonitinho, magrinho agora. Né? Por qualquer coisa. Ei, Neto, vai não. Então eu quero passar por essa terra e deixar um legado. Aham. Entendeu? Então, quando veio aí os profissionais do regional, do CHAM, pacientes oncológicos sem tratamento, eu trabalhando na unidade de emergência, meus colegas técnicos que trabalham pra caramba, limpando merda, entendeu? Nossa. Cuidando ali do paciente com tanto amor, com tanto carinho, deixando seus filhos Natal, Ano Novo, final de semana. Aí, criando seus filhos muitas vezes, deixando na casa de um, deixando na casa de outro, com os seus aluguéis atrasados, sem ter o que colocar dentro de casa, sem sequer o botijão de gás, ter o dinheiro para trocar, com água, luz. Poxa, suas faturas de cartão atrasada e você, poxa, ali, o Estado não é e no SAMU não atrasa o salário. Mas o CHAMA e o regional atrasado. Então, assim, nós lá da UE, quando atrasava um dia, a gente já ficava, eita, não entrou o dinheiro hoje. Imagina você já fica apreensivo. Pronto, se um cliente seu disser que vai lhe pagar hoje à tarde e você precisar desse dinheiro, rapaz, você já tá agoniado. Aí você às vezes fica até acanhado ali de fazer aquela cobrança, mas no outro dia de manhã você, eita, tudo bom, bom dia, indiretamente e tal. Aí você imagina, o regional ficou um mês é 30 dias. 2 meses, 60. 3 meses, 90. 4 meses. 5 meses sem receber o seu salário. Aí as pessoas já estavam entrando em depressão. Como chegou o início do ano, as mães tendo que, mesmo com todo sacrifício, tirar os seus filhos da escola particular para colocar na escola pública, porque era para nós termos uma educação de qualidade. De qualidade que eu digo, por mais que você tenha aquela estrutura bonita, mas você precisa ter um ensino de qualidade, os professores precisam não faltar na escola, a gente precisa ter ar-condicionado na escola para os meninos não estar no calor, né? No calor. Uhum. Então, assim, aí tiveram que botar os filhos em escolas. Aí foi quando eu comecei a falar. Só que até então eu nem sabia quem era que estava devendo, se era município, se era estado, se era o próprio hospital, não sabia. Nada, eu comecei a falar. E aí foi quando eu comecei a falar tal, que eu descobri que era o governador do estado. Então, Débora, porque você gosta de bater no Paulo Dantas? Não sei nem quem é o Paulo Dantas, eu sei que ele é o governador, não tenho aproximação nenhuma. Eu não tenho guerra contra as pessoas, eu tenho contra causas. Isso. Então, se você não está fazendo um trabalho bom, um trabalho decente, eu vou falar. Está prejudicando as pessoas, né? E começou a doer na minha alma. Eu acho que você deixa de ser humano quando você perde a sensibilidade pelo próximo. Exatamente. E aí mas não é só isso, não. A classe política de Arapiraca, e aí eu tenho que fazer essa denúncia, ela se omitiu totalmente, se acovardou. Nós temos um deputado, que é um representante da saúde, que não falou nada. Nós temos 19 vereadores que nada disseram. Nós temos deputados, na época nós tínhamos um deputado federal, estadual nós tínhamos 2 aqui, representando a cidade, 3. Ninguém falou nada, ninguém. Sabe o que é nada? Parecia que a cidade estava vivendo a mil maravilhas, enquanto as famílias estavam completamente desesperadas. E o estopim foi quando os pacientes de oncologia, porque você imagina, você está com problemas financeiros, mas agora recentemente eu passei por uma perda. Né, perdi minha filha. Sabe como todos os seus problemas se tornam nada quando você perde uma pessoa assim tão importante na sua vida? Então, acho que a pior notícia que você pode chegar e receber é que você tem um câncer. Exatamente. E aí, o fio de esperança que você ainda tem é que você pode fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Um tratamento, né? Um tratamento, uma cirurgia, o mínimo. Aí o seu chão desaba no momento desse. Isso é uma coisa que toca muito, principalmente comigo, que eu perdi meu pai com câncer, perdi meu avô, muitas pessoas da minha família. Então foi um assunto que realmente tocou na Débora, me tocou, e principalmente nós tínhamos uma pessoa muito próxima a gente, que estava com uma familiar sua, uma tia, né, Débora? Que estava precisando também desse tratamento. Então a gente só sabe quando o sapato aperta. Com certeza. Fizemos o vídeo aí realmente viralizou, colocamos outdoor na cidade, defendendo a saúde, e nós colocamos até uma hashtag.
do enfermeiro ao faxineiro, todos merecem respeito. A saúde está um caos, né? Agora eu vi ontem uma matéria aí, mesmo o Ricardo Barreto tendo assumido lá o Chama, mas já vi lá o Chama de novo sofrendo aí, sem pagamento. Então, quem paga não são os políticos, quem paga é o pobre, é a pessoa que precisa do SUS. Exatamente. Então, a minha defesa maior hoje, mesmo que eu seja enfermeira e defenda a classe da enfermagem, mas é a saúde. São os profissionais, seja ele enfermeiro, médico, fisioterapeuta, porque todos fazem parte de um contexto onde precisam ser valorizados. Quanto ao SUS, a minha filha ficou 100% no SUS, eu tive um excelente atendimento da minha filha, então assim, eu valorizo isso, sei que lá onde ela foi atendida poderiam ter especializações, como por exemplo um cardiologista pediatra, que parece que é a nata, ninguém encontra, não tem um hospital onde tenha 24 horas um cardiologista pediatra, entendeu? Quantas crianças precisam? Mas eu acredito que a saúde ela tem muito que melhorar. Se todo o dinheiro da política, de emendas, de tudo que fosse realmente voltado ali sem corrupção para a saúde, era para a gente ter Sírio-Libanês e Albert em todo o canto do Brasil. O problema não é dinheiro. Não, de maneira nenhuma. Dinheiro tem. O problema é a corrupção. Aí, tipo, eu sou uma pessoa decente. Ou má gestão, né? Também você é uma pessoa decente, mas enquanto essas pessoas decentes não quiserem entrar nesses âmbitos onde todo mundo atira pé e diz que só tem pessoas corruptas, a gente vai sempre deixar na mão dos corruptos. Baixar a cabeça e aceitar e pronto. Martin Luther King que tem aquela famosa frase, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós somos a maioria, mas a gente perde para uma minoria gritante. Eu escuto, mas eu até falei com o pessoal aqui, eu falei bem assim, rapaz, você é um homem de bem, entrar na política, você é uma mulher de bem, entrar na política, né? Mas tem que entrar mesmo, tem que precisar, né? Eu entendi, Débora, assim, você quer ser uma voz, né? Você vê o que é errado e você sem ser nada, você já estava fazendo movimento aí, fazendo barulho aí, né? Brigando pelos outros, né? Muito bem, parabéns. Ô, Débora, só para entender um pouquinho, recentemente você falou muito da sua filha, assim, do que aconteceu aqui, fala assim, da comoção que foi, né? Que foi uma comoção do pessoal da Arapiraca, do estado. Teria como você falar um pouquinho para a gente aí, para a gente entender o que foi o que aconteceu realmente? Daniel, a minha rede social é um Instagram hoje, onde nós expomos a nossa vida 100%. Não é 100%, eu vou dizer assim, né? Porque tem que deixar as coisas íntimas um pouco mais resguardada. Mas assim, a gente posta o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, nossa família, a política. Então, as pessoas elas têm essa aproximação conosco de verdadeira, eu digo assim, de sentir o que a gente sente, de não ser aquela coisa tão metódica e mecânica. Então, quando eu comecei a postar a minha gestação, as pessoas já começaram a vivenciar, a viver esse sonho que não era só mais meu, eram compartilhados ali com mais de 60 mil seguidores que a gente tem na nossa rede social. As perseguições políticas quais me afetaram, porque a minha filha nasceu prematuramente por conta de perseguições agora, de questões partidárias que me afetou muito. Era político entrando, saindo da minha casa meia-noite, aquela loucura, aquela pressão. E eu, por mais que eu tivesse ali uma gestação que já estava um pouco complicado, porque a pressão estava alta, já estava com pré-eclâmpsia e tudo, não tinha como eu sair daquele momento ali de decisão. Então, por conta de tudo isso, a minha filha nasceu prematuramente. E eu estava expondo isso na minha rede social. E as pessoas são seres humanos, têm sentimentos. Então, compartilharam daquele momento nosso. Como compartilharam também do nascimento da minha filha. Então, aí as pessoas já tiveram amor, carinho pela Ayla, né? Já sabia o nome da criança. Eu chegava nos lugares, supermercado, todo lugar que a gente chegava, dizia, e aí, como é que tá a Ayla? Eu nem conheço a pessoa, e a pessoa já sabe até o nome da minha filha, para você ver o alcance que é uma rede social. Assim. E aí eu comecei a receber várias lembrancinhas de seguidores, tiarinha. Meu Deus. Entendeu? Então as pessoas se envolveram desde a gravidez quanto parte da minha filha. Quando ela nasceu. O período que ela ficou na UTI também, que a gente estava postando para dar notícias. Que nós não iríamos. No dia que ela nasceu, você estava lá em casa. Nasceu, foi lá em casa, foi verdade. Parabéns, né? Tal. Então ela nasceu e ela teve que ficar internada porque ela nasceu prematuramente com baixo peso. Só que assim, ela estava bem, ela não estava nem com oxigênio, ela estava ali ganhando peso, né? E terminando um ciclo de antibióticos. Só que esse período de uma semana que eu passei, eu não postei nada.
Até que meus familiares começaram, Débora, o povo tá ligando pra mim, querendo saber o que aconteceu com a Alia, que você não tá postando. Porque eu queria postar a minha filha em casa. Com certeza. Eu e queria também a gente queria resguardar esse momento, como ela estava na UTI. Eu digo, não, vamos... Você sabe, tudo que você posta algo, você atrai diversas energias. Com eu certeza. acredito nisso. É. Então a gente tentou pegar esse tempo pra gente enquanto pais. Então a gente se resguardou e respeitamos ali o nosso tempo. Com certeza. Aí foi quando as pessoas começaram a As buscar a pessoas são Débora. ansiosas, tipo, E você vê o isso. parto, você quer ver a Sim. bebezinha, você quer ver né, a roupinha que ela tá, quer ver o quartinho dela, quer ver a mãe postando em casa, quer ver a amamentação, como é que tá sendo, as noites mal dormidas, essas coisas, tudo que todo mundo Normal. quer, tá ali, não é seguindo, é perseguindo, né? E a gente passou essa semana sem dar notícia nenhuma. Mas ela tava bem, tava no hospital, não tava do jeito que eu queria, mas aí começou muitas ligações, o pessoal perguntando, e foi acontecer e tal. Aí eu fiz um vídeo muito tranquilo com o neto. Olha, ela tá bem. Estamos só esperando ela terminar ali o antibiótico e tal. Só que de 13 dias, nas últimas 48 horas, aí ela teve... a gente descobriu que ela tinha um problema cardíaco, que aí é quando eu te falo que nós precisaríamos. E é uma coisa que eu vou lutar, independente de ser vereadora, deputada, prefeito, o que quer que seja. Como mãe, eu vou lutar para que a gente tenha uma qualidade de saúde melhor e especializada, porque quantas não tem lá hoje, precisando de um atendimento cardíaco, de um especialista. Então, hoje tem um médico, que é o Dr. Benício, que ele vai lá, faz um ecocardiograma pelo SUS, que eu acho isso extraordinário. Tem um médico que vai lá no coraçãozinho da sua filha, internada mesmo, e veja como é que ela está, mas não tem um acompanhamento de um cardiologista pediatra. Como foi que eu tive? Né? Aí eles têm lá um sistema, os médicos, em que eles fazem os exames e mandam para Maceió uma referência, sabe? Mas não é um acompanhamento ali diário de um médico, né, fazendo um exame físico, avaliando, mudando medicação se de hoje para mais tarde. Daqui que o médico venha mudar uma medicação no seu filho que precisa cardiológico, poxa, a pressão, né, ali cardíaca já aumentou, assim, já diminuiu, ele já teve uma parada. E não é só um filho, né? A gente tem que imaginar que a minha filha era um pouco maior do que aqui, esse pedestal aqui do microfone. Então são seres frágeis, seres humanos, logicamente, que precisam dessa atenção. Então isso vai ser uma luta que Débora está se propondo, e eu, junto com ela, sempre incentivo muito isso, a defender. Porque não estava só a Alia. Onde a Alia estava, tinha pelo menos ali uns 10 bebês também, em situações parecidas. Cada um, lógico, com seu tipo de problema, um diferente do outro, mas todos prematuros. Aí se você não tem um cardiologista pedra, você imagina se essa criança precisar de uma cirurgia. Menos ainda. E não faz aqui, porque o caso dela era cirúrgico, não para agora, era para 1 ano, 2 aninhos de idade, mas o local de referência que nos indicaram a fazer, ou Recife. São Paulo, Sírio-Libanês, ou Recife, no Real Português. E nós já estávamos em conversação com profissionais dos dois, inclusive com consultas online. Enfim. Mas esperaria mais tempo, para 1 ano essa cirurgia. Poderia esperar. O problema da morte precisava dela... o quê? Ser medicada e acompanhada por um cardiologista. O problema da morte dela não diz respeito a esse problema cardíaco que ela tinha. Lógico, o problema cardíaco em algum momento pode ter agravado, mas não foi isso não, tá? A Débora vai falar mais afinco, mas ela broncoaspirou. Em termos técnicos, como eu sou leigo, eu não sei dizer, mas é como se a dietinha dela do leite foi pro pulmão e, né, Débora? E ressecou. Causou uma infecção. Não, causou infecção. Isso. Nada que, por uma falta de descuidado, até em casa mesmo, isso poderia ter acontecido. Por isso que a gente bota o bebezinho, bota pra arrotar e tal. E por essa razão a gente não escandalizou, não falou mal do hospital, pelo contrário. Eu até fiz um vídeo no dia lá que eu fui... Você precisa ir lá reconhecer o corpo. Então, Débora não estava em condições emocionais para ir, eu tive que ir, lamentavelmente. E fiz um vídeo imediato dizendo que o SUS salva vidas. Agradeci muito aos profissionais do Hospital Regional, porque a gente viu o empenho de toda a equipe, a humanização que é. Pessoas, uma enfermeira, a Eliana, né? Eliana, um beijo, um abraço, sem palavras para lhe agradecer. Saiu de um hospital, veio para o regional, sem a gente pedir. Quando a gente menos espera, a Eliana chega lá para fazer um procedimento diferente lá na nossa filha. Então, assim, a gente viu o envolvimento desses profissionais. E assim, é extraordinário, por isso que eu digo. Quando nós decidimos postar que ela já estava realmente grave, aí foi quando teve toda essa comoção da rede social. E aí a gente já não tinha mais essa cardiologista, referência lá em Maceió. Aí
mandaram para mim contato, e já com o caso dela de médico do Sírio-Libanês. Aí já o senador Rodrigo Cunha também, né, se disponibilizou para a irmã dele entrar em contato. Doutora Adriana, um beijo. Rodrigo, obrigado pelo apoio, viu? Que a irmã dele é cardiologista pediatra. Mas assim, a gente queria que não só nossa filha, mas outras crianças pudessem ter essa especialidade ali, 24 horas, com qualquer outro médico à disposição. Eita, mas é caro? Não é caro. Não é caro. Para a gente ter a nossa filha, a filha de vocês, com todo um aparato, e sem a gente precisar estar deslocando outras pessoas online ali, a hora que o médico online lhe responder, eu tiver que mudar uma conduta médica, enfim. E aí as pessoas se envolveram com isso, a ponto de pessoas ligarem para a gente, mandar mensagem, dizer assim, a gente está pagando penitência pela sua filha. A gente está acordando 3 horas da manhã pela sua filha. Olha, a gente está pagando... Orando, né? Orando. Foi uma corrente de oração muito grande. Eu fiquei assustado. Foi assim, as pessoas... Eu fiquei assustado em 2 sentidos. O primeiro, quando as pessoas souberam que ela estava na UTI com esse problema, o envolvimento das pessoas. E logo depois o envolvimento foi 3 vezes maior quando souberam da morte dela. Assim, impressionante. A nossa filha, antes de morrer, teve 7 paradas cardíacas. Nossa. 7. E aí a gente começou, não digo que é uma campanha, mas Débora, como cristã, tem um hino. De oração. Não, mas é outra coisa que eu vou falar, não é oração, não. É um louvor que é chamado Coração Valente do Anderson Freire. Então fala sobre o coração não pode parar. Aí casou muito com a situação. E aí eu acho que Deus usa palavras, pessoas e hinos para tentar nos confortar nesse momento. Com certeza. E Débora, no dia da morte de Alia, ela cantou esse hino de 10 horas da noite até as 2h47 da manhã sem parar. Ela estava lá do lado da incubadora com a mãozinha dela cantando e chorando. E eu ali, como pai, impotente, que não tinha o que fazer, não sou da área médica, não sou Deus. Então, olhei aquela cena ali e realmente me marcou. Então, hoje, não somos apenas 2. Hoje nós somos centenas de corações valentes que abraçaram essa causa junto conosco, e algumas pessoas têm nos procurado e perguntado: Débora será candidata depois disso? Sim, será candidata. A nossa filha não vai morrer em vão. Eu digo que não foi a política que matou ela, mas foi a política, a pressão da política, a covardia da política que influenciou no nascimento prematuro dela. Uma semana antes do nascimento dela, prematuro, que ela nasceu 18 dias antes do previsto, falsificaram a assinatura de Débora e filiaram ela num partido que a gente nunca teve relacionamento algum com esse partido. Eu estou com a folha de filiação, com a assinatura falsificada, mas o Ministério Público, os advogados já estão entrando com o processo e vão solicitar, inclusive, tem um aparelho, né, que olha a questão de assinatura, e esse foi um dos fatores. Então, assim, a nossa filha morreu, eu estou com todos os laudos médicos, estou com tudo, vamos levar isso adiante, mas a Alia Coração Valente hoje somos centenas, e vai ser exatamente esse o trampolim que vai fazer com que a gente queira continuar, não abandonar o barco. Não vai ser só pela nossa filha, vai ser pela a filha de muitas pessoas que precisam, ou os filhos, ou a gente que precisa, vai ser um todo. Né? Então, assim, a gente não vai desistir, não vai parar por aqui. Muito bem, Débora. Muito bem, Neto. Legal, né? A exposição de vocês aí, falar os fatos. Vocês receberam muito carinho dos seus seguidores, o pessoal acompanhando, então teve toda a comoção. Mas também eu vi muitas críticas, a questão da exposição. Vocês receberam críticas em relação a isso aí? Eu vou falar sobre isso aí. Veja só, Daniel. Eu vou só comentar, Neto, a gente chegou numa lanchonete para comer um bolo, tinha um pessoal falando da situação de vocês. Não, eu acho mas interessante. Não era para expor, não sei o quê. Mas veja só, essa questão de exposição, é como eu falei para a Débora, a gente teve muitos acessos, foi a nível de estado, a questão da nossa filha, tá? E aí a gente fez uma foto, sim, quando ela estava na nossa residência sendo velada, nós fizemos uma foto, nós 3. Mas, Daniel, diga você olhando nos seus olhos, você acha que eu queria postar a minha filha morta? Não. Jamais. Eu queria postar no parquinho, queria postar na minha piscina brincando com ela, mas infelizmente, Daniel, nós não tivemos tempo de viver isso com ela. Então, qual foi a minha vivência com a minha filha? A UTI. Qual foi a vivência que eu tive com ela? No leito de morte. Então, assim, é bonito postar, a Alia nasceu.
Aí todo mundo, ei, que lindo o vídeo dela nascendo. Aí quer dizer que no momento da morte eu não vou enaltecer a minha filha? Não. Eu postei para que as pessoas vissem e a situação que nós estávamos vivendo, mas não para sentir pena, mas em respeito aos seguidores, os mesmos seguidores que estavam em oração, os mesmos seguidores que estavam acordando na madrugada e as mesmas pessoas que estavam mandando centenas de mensagens pra gente. Não, quando eu li assim, eu acho que eu passei uma noite, eu li 900 e tantas mensagens. E eu peguei aquelas mensagens e fiquei como oração. Que Deus abençoe, eu ficava amém. Que Deus cura a sua filha, eu amém. E eu li uma por uma mensagem dizendo dessa forma, em forma de oração. Eu vi tantas pessoas, foram assim, umas 3.000 mensagens, que eu digo assim, tem muita gente se importando pela Ayla. Eu queria que essas pessoas estivessem comigo em todos os momentos. Eu tenho um carinho pelos meus seguidores. Então, assim, se dessas 3.000 pessoas, 20 ou 30 ou 50 acharam ruim, eu não tô nem aí. Né? Entendeu? Eu sou muito polêmica. Se eu for me importar em tudo que as pessoas falam mal de mim, eu não vou fazer mais nada. Eu vou me trancar dentro do quarto e viver em depressão. Normal. Então, assim, a minha filha, ela tinha tudo no quarto dela. Tudo. Coisa mais linda. Eu não tirei nada dela lá. Todos os dias eu entro, eu choro, eu cheiro. Entendeu? É o meu momento. E as minhas até me perguntaram se eu ia doar as coisas no outro dia. Eu disse, não vou doar. As coisas são da minha filha. Eu não tenho interesse nenhum em fazer doação. Tá o quarto lá ainda. Se eu puder ajudar alguma coisa, mas eu vou verdade, lá e tá lá. Porque nós também vamos tentar novamente, né? A gente vai se dar uma nova chance. Sim. Com certeza. Então, assim, é bom deixar isso claro que as pessoas porque nós não temos filhos. Isso é ruindade. Ela era a nossa primeira filha. Não querem doar, é ruindade. Não é isso, gente. É respeitar o tempo do luto. Não é porque morreu hoje, já vou jogar tudo fora amanhã. E não é porque morreu hoje que o que a gente tem não vai nos servir. Porque a gente vai tentar novamente. Não para substituir a Ayla, mas sim para preencher o vazio que ficou. E nós queremos sim deixar uma semente na terra. Com certeza. Né? Então, assim, Débora, como ela falou, teve o primeiro casamento, tem um João, que é meu enteado, um filho. Te amo, João, um beijo, um abraço. Então, assim, a vida continua, porque nós temos o João. Mas nossa vida continua, porque nós queremos sim, se for permissão do Senhor, que a gente deixe uma semente na terra, vamos deixar, mas ainda está muito cedo para a gente se desfazer de algo, se desprender. E as pessoas não respeitam isso. Não, se eu tiver que ajudar alguém, eu vou comprar alguma coisa. Mas as coisas da minha filha, eu tenho esse apego. Não vou querer dar. E as pessoas precisam respeitar isso. Com certeza. E postar não foi lacração. Ninguém quis ganhar curtida, like ou seguidor com a morte na nossa vida. O intuito foi outro. As pessoas que oraram, que passaram o sonho que eu tive de trazer a minha filha para casa, que era ela saudável, ela não teve. Então, assim, vai fazer numa capela? Não, eu queria que era a minha filha na minha casa. Eu quero que nem que seja ela da forma que ela estava, né, em falecimento, mas que ela venha para casa dela. Então, assim, se você ver, foi um velório belíssimo. A minha filha teve tantas coroas de flores, tanta gente que foi lá para minha casa, tanta gente, seguidores, família, pessoas apoiadores, tanta gente. Ela teve um velório digno e eu achei que eu nem ia querer ver a minha filha, mas quando eu cheguei, eu já não quis desgrudar mais dela. Eu tive um sentimento de paz, de carinho. Então, em respeito, por mais que 20 ou 30 pessoas ou 50 se indignaram de eu postar a minha filha, eu postei ali em respeito a milhares de pessoas que queriam estar ali naquele momento, me abraçar, me beijar, ver a minha filhinha e não tiveram oportunidade. Então, eu nem me importo. Foi uma coisa que eu quis fazer. Muito bom você fiz, falar sobre esse assunto. Não me arrependo. E tá tudo lá registrado. Eu queria deixar registrado todos os momentos que eu pude ter com a minha filha. Seja na UTI, no parto, na minha casa, no velório. Foi tanto carro seguindo a minha filha que eu digo, rapaz, tem gente adulta que viveu a vida todinha e não teve isso aqui. Não teve. Então a minha filha realmente, ela tocou no coração de muitas pessoas. E hoje tá com o Papai do Céu, tudo tá com o Papai do volta Céu. Na mão de Deus, né? É uma ferida, Neto, que eu sei você como pai, como mãe, eu acho que é o maior dor do mundo, perder um filho. Eu quero tudo na minha vida, mas menos isso. Nenhum pai pensa que vai enterrar um filho, não. Eu digo, rapaz, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, meu Deus. Eu já enterrei pai, já enterrei avó, já enterrei amigos, tios, e eu nunca na minha cabeça passou de enterrar um filho. Nunca. Mas, assim, Deus, ele prepara, ele sabe o que nós somos capazes. Não acho que foi à toa a passagem dela aqui na Terra. Pelo contrário, a Ayla nos ensinou, com tão pouco tempo de vida e tão pequenininha,
que vale a pena viver. Sabe aquela piadinha que o pessoal diz? Viver é diferente de estar vivo. Né? Viver é diferente de estar vivo. Então, assim, a Ayla, tão pequenininha, ela lutou para viver. Foram 7 paradas cardíacas. Né? 7 paradas cardíacas. Mas cheio de brilho. 7 paradas. Então, assim, ela nos ensina isso. E sabe o que é que me alegra? Que da mesma forma que o pessoal na lanchonete estava fazendo uma crítica, vamos assim dizer, que não é crítica, acho que as pessoas comentam e cada um tem uma opinião. Um comentário, né? Um comentário. Não vou levar isso pelo lado negativo. Mas é porque chegou muitas mensagens de pessoas dizendo: cara, eu estava em depressão. E quando eu vi o seu sofrimento com a sua filha, eu vi que o meu problema não era nada. Da mesma forma que a gente recebeu uma mensagem hoje não, né? Essa semana, Débora, a minha neta vai nascer e o nome dela vai ser Ayla. E vai ser em homenagem à sua filha. E eu quero que você venha conhecer. Então, assim, é isso que enche nossos corações. E eu digo aqui em primeira mão que na primeira oportunidade que nós tivermos, nós iremos fundar o Instituto Ayla Coração Valente para ajudar tantas famílias que precisam. E não é demagogia de promessa política, não. É algo que Deus está tocando no nosso coração. Porque essa passagem não foi à toa. Essa passagem não foi à toa. Gente, legal, viu? Quero agradecer o Papa que foi. Vou chorar aqui, não. Quero agradecer mais uma vez, Neto e Débora, a vinda de vocês aqui no Horário Nobre foi esclarecedor, né? A Débora é candidata, né? Torço muito por você, Débora. Você sou amigo do Neto, sou amigo do casal agora. E eu vejo vocês com um brilho diferente, com muita coisa para oferecer para a sociedade, né? Tudo que vocês passaram aí, tudo é um propósito de Deus na vida, né? Exato. Com certeza, como vocês falaram, muita gente se comoveu, muita gente aprendeu, né, com a situação, né? E só agradecer. Pessoal, você tem muito seguidora, Débora, mas nunca é demais, né? Pedir, segue lá o Instagram, como é que fala pro pessoal aí pra gente... É Débora Ednez, com 2 E no final. Segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram. E Neto, também é tudo junto, não? Neto Vasconcelos, 20 underline. Muito bem, né? E tem o Topadão cá também. E tem o Topadão cá. Precisou, vem pra cá. Exatamente. E a gente, pessoal, se inscreve lá no canal do YouTube. Estamos já chegando a 1000 inscritos, olha. Aperta no sininho, né? Aperta no sininho, isso, comenta lá. E também no Instagram também, @Horário Nobre Podcast. Segue lá, tá bom, pessoal? E no mais, pessoal, só agradecer, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo episódio, um Horário Nobre na Política. É isso aí, coisa boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Já, meu irmão, desculpa, atrasamos aí um pouquinho, mas vamos embora.